Sejam bem-vindos a mais um TADEL, Treinamento Avançado de Líderes. Louvo a Deus pela oportunidade de mais uma vez podermos estar falando para você, liderança da família Betel Serra, bem como a todos aqueles que de repente estão conosco agora nesse canal, mas ainda não são líderes em nossa igreja, mas certamente breve serão, né? Então vamos lá, dando continuidade a uma série de palavras sobre discipulado. Estamos, na verdade, como que reconstruindo um manual para o nosso discipulado. E no último TADEL nós falamos sobre aquilo que caracteriza um discípulo. E hoje nós queremos falar sobre aquilo que caracteriza um discipulador. E aí, você está pronto para ouvir a palavra de hoje? Então vamos lá. Quero orar por você e quero pedir a Deus para que nos fale nessa hora através desta palavra e que ela alcance o seu coração nessa hora, no nome de Jesus. Oremos. Pai, eu quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade que temos de estar ministrando aqui no TADEL. Quero te pedir, ó Espírito Santo, que o Senhor nos fale através dessa ministração, alcançando o coração de cada líder, de cada pessoa que está alcançando essa palavra. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa aplicá-la na nossa mente, no nosso coração, e que possamos refletir nessas palavras para que possamos ser discipuladores melhores ainda do que já temos sido. Dá-nos a tua bênção, a tua graça nesse instante, em nome de Jesus. Uai, justamente agora um espirro, irmão? Vamos lá. O que caracteriza um discipulador? Bom, primeiro vamos perguntar qual é a tarefa de um discipulador. E aí, se formos para Mateus capítulo 28, a grande comissão, lá nós vamos descobrir qual é a tarefa, digamos, principal de um discipulador. Vamos lá? Vamos recitar. Mateus 28 diz assim: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer ou a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Eu vejo que aí está, de uma forma geral, a principal tarefa de um discipulador é ensinar o seu discípulo a observar, ou a guardar, ou a obedecer todas as coisas que Jesus nos ordenou. E olhando assim, de grosso modo, nos parece que poucas pessoas estão então qualificadas para serem discipuladores, porque afinal de contas, ensinar todas as coisas que Jesus ordenou é algo complicado, porque às vezes nós mesmos que somos discipuladores ainda não alcançamos tudo. Então, eu creio piamente que o Senhor quis dizer para nós aqui é que, na medida que você for recebendo de Deus, você tem o dever de compartilhar o que você tem recebido do Senhor com o seu discípulo. Eu entendo que é isso que o Senhor está nos dizendo, porque nós só podemos caminhar segundo a luz que nós temos. E se a luz que nós temos é suficiente para eu caminhar, eu já posso então dizer para o meu discípulo qual é a luz com que eu estou caminhando. O que é mais importante nesse ponto aqui é que a gente precisa se envolver num relacionamento de vida com o discípulo, para multiplicar Jesus na vida dele, multiplicar na vida dele o que Jesus já fez na sua vida. Isso é a tarefa principal, digamos, do discipulador. Quando olhamos para a vida de Jesus, nós percebemos que Jesus não era um homem do púlpito. Ele fez várias mensagens, sim, mas a multidão ficava maravilhada
com o seu ensinamento. E era, segundo a Bíblia, ensinamento e com a sua autoridade, porque ele ensinava algo que ele praticava. Não eram como os fariseus que ensinavam a letra da lei, mas eles mesmos não eram praticantes da mesma. Jesus, então, ele investiu muito mais no ensino do 1 a 1, do grupo pequeno, para poder transmitir as mensagens que ele recebia do Pai, porque ele mesmo disse que ele só fazia aquilo que ele via o seu Pai fazer. Então, apesar de Jesus não ser um homem de mensagens elaboradas, assim como nós fazemos hoje de forma estruturada, dividido em pontos, o seu ensino ele era prático. Jesus ele era extremamente profundo nos seus ensinamentos. E ele fazia questão de utilizar as ilustrações do dia a dia, as situações que estavam acontecendo, para extrair lições para os seus discípulos. A característica mais forte de Jesus é que ele era um homem de relacionamentos. E ele procurava se adequar e se adaptar à pessoa com quem ele se relacionava. Ninguém se dava com um camarada chamado Zaqueu, mas Jesus mal o conheceu e já se convidou para ir para a casa dele, já se sentiu em casa. Tamanha era a sua habilidade em buscar relacionamentos. Os seus discípulos, inclusive, testificaram mais tarde que eles aprenderam, e tudo que eles aprenderam vendo na vida de Jesus, ouvindo o que Jesus falava com eles. Jesus ensinou eles por preceitos, por demonstração. Lemos isso em 1 João capítulo 1. 1 João capítulo 1, versículo 1. Onde João, nessa primeira carta dele, ele escreve assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra de Deus. O que eles estão dizendo? Eles estão dizendo que eles não aprenderam muita coisa teórica, mas tudo que eles aprenderam poderia ser aplicado no seu dia a dia, na prática. Então a ideia é essa, é extrairmos dos ensinamentos de Jesus os princípios e os valores que precisamos praticar no cotidiano, e assim transmitirmos aos nossos discípulos. Essa é a tarefa principal do discipulador. Mas vamos ver algumas características que já ressaltamos, mas agora de forma estrutural, algumas características que o discipulador precisa ter. A primeira característica que eu quero destacar é que o discipulador precisa amar os discípulos. Amar de verdade. Quando eu digo amar de verdade, eu estou dizendo que existe uma maneira de amar de mentira. Quando dizemos que amamos apenas de boca para fora, isso não é amor. Quando dizemos que amamos, sentindo alguma coisa só no coração, mas apenas expressamos o sentimento, esse não é o amor verdadeiro. Eu não estou falando de um amor sentimento, eu estou falando de um amor prático. Amar o discípulo a ponto de ter que se deslocar, por exemplo, talvez 700, 800 quilômetros, às vezes só para fazer um casamento do seu discípulo. Ou então, viajar 500 quilômetros,
600 quilômetros, noite afora, dirigindo para o discípulo. Por quê? Porque o discípulo teve um problema numa outra família, lá no Rio de Janeiro, com os seus pais. E o discipulador vai com ele. Por quê? Porque ama. Isso é amor. Eu estou falando de um amor em que o discípulo se sinta como filho. E obviamente, se esse discípulo amar da mesma forma, vai olhar para o seu discipulador como um pai, alguém que cuida. Amar os discípulos, mesmo que o discípulo não ame o discipulador, porque Jesus, ele disse assim: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Aqui ele está dizendo que discípulo e discipulador devem se amar mutuamente. Amar uns aos outros é um dos mandamentos recíprocos da Bíblia Sagrada. Mas ele está dizendo assim: quem quiser obedecê-lo. E esse é um princípio que devemos obedecer. E é um princípio prático. Não é teoria. Não é um sentimento apenas. Sentimento é uma coisa que dá e passa. Um marido pode amar a sua esposa, mas podem muito bem pedir o divórcio e separar. Por quê? Deixei de amar. Sentimento é isso. Sentimento dá e passa. O amor que Jesus está dizendo aqui é um amor-ação. E Jesus demonstrou isso, até mesmo na cruz do Calvário, pelos seus algozes. Ele orou ao Pai: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Jesus estava ali na intercessão demonstrando amor por aqueles que estavam ferindo eles. Pastor, mas Jesus é Jesus, né? Não, queridos. O Espírito Santo, diz a Bíblia, que já derramou o amor de Deus nos nossos corações. E se nós temos o Espírito Santo em nós, e o Espírito Santo é amor, porque Deus é amor. Se nós temos o Espírito Santo em nós, nós já temos o amor de Deus em nós. Eu e você somos amor. O problema é que o amor tem que haver renúncias. O amor tem que abandonar uma coisa de repente para o seu bel prazer, para socorrer a pessoa amada. E isso exige essa coisa chamada amor, a ponto de renunciar. Mas quem apenas está sentindo o amor, não renuncia, não consegue. O discipulador precisa amar os seus discípulos. Devemos expressar esse amor de forma terna e afetuosa para os nossos discípulos. O amor é a única maneira de conquistarmos uma reação favorável dos nossos discípulos. E olhe lá, porque mesmo utilizando de um amor genuíno, o discípulo tem a opção de corresponder ou não, porque é um ser livre. Mas imagine, se não amarmos, vamos ter algum discípulo de verdade? Entendemos pela palavra de Deus que não. Por isso, a primeira característica que eu quero destacar aqui nessa noite é que cada discipulador precisa amar seus discípulos. Segundo lugar, o discipulador precisa conviver com seus discípulos. Jesus, quando subiu o monte e orou uma noite toda e depois escolheu os seus apóstolos, se minha memória não me trai, no livro de Marcos ele deixa claro de que
ele chamou os seus discípulos para estarem com ele, conviver com ele. Em João capítulo 10, Jesus disse: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Aqui no texto mostra que Jesus conhecia os seus discípulos. E ele com isso está nos dizendo, como discipuladores, que nós também devemos conhecer cada um dos nossos discípulos. E é impossível conhecer alguém se não houver convivência. O conhecimento vem pela convivência, pelo compartilhar de vida. Então, para isso, é preciso o discípulo e o discipulador se encontrar sistematicamente. E eu diria que pelo menos semanalmente é preciso haver encontros. Não precisa ser aquele encontro formal. Tem discípulos que eu encontro praticamente todos os dias da semana, que eu converso pelo menos praticamente todos os dias da semana. Isso também é discipulado, isso também conta como discipulado, é a convivência. Quando tiramos férias, vamos juntos para algum lugar, vamos almoçar juntos. Isso é convivência, isso faz parte do discipulado. Não conte, querido discípulo e nem discipulador, o discipulado como sendo apenas aquelas reuniões formais que devem ser pelo menos semanalmente e quando numa vida muito corrida, no máximo pelo menos quinzenalmente. Por quê? Porque é o mínimo para que tenhamos uma convivência. Mas hoje nós temos meios de comunicação que pode substituir esse encontro presencial. Podemos conversar por uma videochamada, né, do celular, do WhatsApp. Podemos ir até no computador pelo Meet, estar conversando até mais tempo. Enfim, hoje temos ferramentas que nos auxiliam. Em última instância, uma troca de conversa no WhatsApp, num áudio, um telefonema. Mas é preciso que pelo menos semanalmente tenha-se contatos por causa da convivência. Terceiro lugar, primeiro é amar os discípulos, depois é conviver com os discípulos, e em terceira característica que quero destacar, ser o exemplo para os seus discípulos. Exemplo para os seus discípulos. Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1, ele diz: tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Quando Paulo está dizendo isso, é porque ele aprendeu assim. Ele olhava para Barnabé, o seu discipulador, e seguia passo a passo. E ele então ensina os seus discípulos. Numa das cartas a Timóteo, ele diz: Timóteo, faça o que eu fiz com você. Separe homens idôneos, fiéis, tementes a Deus, que também possam fazer o mesmo com outros semelhantes a ele. O que Paulo estava ensinando a Timóteo serve para mim e para você, querido discipulador. Precisamos ser exemplo para os discípulos. Esse deve ser o padrão do discipulado. Discipulado sem exemplos, sem ser modelo, não é discipulado. Talvez é uma reunião de informação. Eu sei que muita gente diz assim: quem sou eu para que diga para alguém me imitar? Não, querido, nós não podemos fugir às nossas responsabilidades. Eu preciso, como pastor da igreja, dizer para você, querido líder: olhe para mim e sede meus imitadores. Claro, tudo aquilo que você vê Cristo em mim, imite. Por quê? Porque você é discípulo de Jesus. Você está olhando para mim, mas você é discípulo de Jesus. Então tudo que você vê de Jesus na minha vida, copie, imite.
E quando você me vir fazendo alguma coisa errada, veja o que eu vou fazer a seguir. Se eu reconhecer o erro, se eu pedir perdão a você, se eu me humilhar a esse ponto, agora o que eu estou fazendo é semelhante a Jesus, então imite. Ou seja, toda vez que igualmente você errar, se humilhe, peça perdão, reconheça o erro. Nós ensinamos aos nossos discípulos com os acertos e com os erros. Nós estamos querendo formar em nossos discípulos uma imagem de Jesus, não a nossa. O discipulador apenas, ele aponta para Cristo, mostrando-o no seu próprio exemplo de vida. O discipulador, ele deve ir à frente, em vez de só apontar o caminho. Tem muitos pais que fazem isso com os filhos e querem que os filhos aprendam. Vá para a igreja, não perca um culto, não perca a reunião dos awakes. Não é assim. Os pais só ensinam quando praticam. Quando ele diz vá à igreja, ele precisa dizer assim: vá à igreja como eu vou, ore como eu oro, contribui como eu contribuo, porque o ensinamento que vai ficar são as suas ações, o seu exemplo. É fazer antes, para só depois pedir para que os discípulos façam. Como é que você pode pedir ao seu discípulo para ter pelo menos 1 hora de oração por dia, se você não consegue fazer meia hora? Querem ver um exemplo? Mahatma Gandhi, um respeitado homem lá na Índia. Certo dia uma mulher trouxe o seu filho para ele. O filho dessa mulher tinha um problema. Ele comia muito açúcar e a obesidade já havia apanhado ele. E aquela mulher, preocupada com talvez futuramente o filho ter uma diabetes ou algum outro problema, ela procura o Mahatma Gandhi, um grande mestre, e virou para ele e disse: Gandhi, me ajude, diga para o meu filho para ele parar de comer açúcar. Eu tenho falado, mas ele não está ouvindo. Quem sabe ele vai ouvir você. Aí o Gandhi virou para aquela mulher e disse assim: tem razão, seu filho precisa parar de comer açúcar, porque senão ele pode ter um problema sério lá na frente. Ela: então, fale com ele, mande ele parar. E aí ele virou para a mãe e disse assim: ô mãe, vamos fazer o seguinte, volte daqui a 15 dias com o seu filho, e eu vou falar com ele. A mãe não entendeu nada, mas obedeceu, foi para casa. 15 dias depois voltou. E quando aquela criança chegou perto do Gandhi, o Gandhi virou para ela e disse para ele, para o menino, e disse assim: menino, pare de comer açúcar. E virou para a mãe e falou: pronto, já disse, pode ir embora. Aí a mãe falou assim: eu não entendi nada, Gandhi. Se era só para dizer para o meu filho essas palavras, pare de comer açúcar, por que eu tive que ir para casa e demorar 15 dias para você dizer apenas isso? Aí ele disse assim: eu mandei a senhora ir para casa com seu filho e 15 dias voltasse, porque eu precisava parar de comer açúcar. E 15 dias eu fiquei sem comer açúcar, e agora eu posso dizer, agora eu tenho autoridade para dizer para ele parar de comer açúcar, porque eu parei de comer açúcar. Ou seja, é uma historinha, segundo pessoas que relatam essa história, dizem ser verdadeira. Nós aprendemos com ele que a melhor escola é o exemplo. Como que esse homem ia poder dizer para aquela criança parar de comer açúcar, se ele também comia açúcar? E eu não sei, não quero julgar, mas
talvez esse seja o defeito da mãe. Porque para ele comer açúcar, é porque tinha açúcar em casa. Então, obviamente, ele via esse costume dentro de casa, então ele também fazia. A melhor escola é o exemplo. Discipulado sem exemplo não é discipulado. O que não ensinamos por exemplo, na verdade, nós não ensinamos. Aquilo que nós ensinamos sem estarmos praticando, de verdade nós não ensinamos. Apenas estamos informando. A quarta característica, eu falei de amar o discípulo, eu falei de conviver com o discípulo, de ser exemplo dos discípulos e agora delegar responsabilidades. Delegar responsabilidades. É nesse processo de delegação de responsabilidades que o discipulador pode ajudar o discípulo a descobrir as suas deficiências, as suas virtudes, as suas habilidades desconhecidas. Quer ver um exemplo? Quando você perguntar ao seu discípulo: você fez o TSD hoje? Aí se o discípulo falar assim, fiz. Bom, se ele passou um tempo com Deus a sós, aí a segunda pergunta pode ser assim: o que é que você ouviu de Deus hoje? E aí deixa ele falar o que ele ouviu de Deus. Quem sabe aquilo que ele ouviu de Deus vai alcançar o seu coração. Mas não apenas ouça o seu discípulo, um outro dia diga para ele o que Deus falou com você no seu TSD. E com isso, discípulo e discipulador estão dizendo uns para os outros o que tem ouvido no seu quarto a sós com Deus, do que Deus está falando. Isso é muito importante porque o seu discipulador vai começar a ganhar a habilidade de ouvir Deus. E isso vai fazer com que seu discípulo aprenda a caminhar com os seus próprios pés. Você precisa então tornar o seu discípulo mais aberto ao ensino. Por isso a delegação de autoridade. Eu estou falando aqui de delegar uma responsabilidade. Se você vem para o culto e um dos ministérios seus seja o ministério de excelência, e aí você vai vir mais cedo para ajudar a arrumar as cadeiras, a limpar o piso. Aí se você vem fazer, traga seus discípulos com você. Diga para ele fazer o que você está fazendo. Veja se ele tem habilidade para aquilo, ou se ele não consegue aprender. E aí você vai saber quais são os discípulos ensináveis, os discípulos que ouvem a sua voz. Em quinto lugar, depois de amar o seu discípulo, conviver com ele, ser exemplo para ele, delegar responsabilidades, supervisione os discípulos. Supervisionar discípulos, pastor, a gente aprendeu a supervisionar célula. Pois é, cada discipulador é discipulador do seu discípulo, então automaticamente ele é um supervisor do seu discípulo. Você precisa observar se ele está crescendo na fé, se ele está avançando, se ele já está matriculado na EMB, aonde ele está na EMB. Converse sobre o assunto da EMB para que ele possa dizer para você o que ele está aprendendo. Não fique só aí, veja em qual ministério ele está inserido. Estimule-o a crescer. Estimule ele a fazer algo ainda mais, talvez dentro dos talentos que Deus deu a ele. Você é o supervisor dele. Não faça isso de forma mecânica, nem pessoal, apenas no papel,
para ter um relatório para prestar. Não, não. Faça isso como uma demonstração de amor e cuidado pela obra. Vou repetir. Faça a supervisão com o seu discípulo por amor e cuidado à obra do Senhor, e a principal obra que Deus está realizando é na vida dele, do seu discípulo. Então o discipulador precisa averiguar com atenção se o discípulo está indo na direção do alvo proposto. Qual é o principal alvo proposto para cada discípulo? E automaticamente para cada discipulador: ser conforme Jesus, ser a imagem de Jesus, ser parecido com Jesus. Isso é ser discípulo de Jesus. E em último lugar, a última característica que quero destacar nessa noite: o discipulador precisa levar os seus discípulos à frutificação. Todo discípulo deve dar fruto, porque o Senhor disse que só nos tornaríamos realmente seus discípulos quando nós damos frutos e o nosso fruto permanece. Está lá em João 15:8. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Então, se você quer mesmo ser um discípulo de Jesus, você precisa produzir frutos. Pastor, que fruto é esse? Fruto do Espírito? Não. Esse é fruto do Espírito Santo, que gera na sua vida. O fruto que você deve produzir, é você quem deve produzir. E cada um produz conforme a sua espécie. Você era um pecador e agora se tornou um servo de Deus. Você frutifica como você. Você vai alcançar um pecador e trazê-lo para conviver com o Senhor. Por isso o discipulador precisa ensinar o discípulo a evangelizar, a amar o perdido, a ser apaixonado por aquilo que Jesus é apaixonado. E Jesus morreu por cada pecador, porque Jesus é apaixonado pelo pecador, mas ele ama tanto o pecador, que ele não quer que o pecador permaneça do mesmo jeito. Então, o discipulador precisa levar o seu discípulo a perder o medo de testemunhar da sua fé, e tornar-se ousado e frutífero na obra do Senhor. Queridos discipuladores e discípulos, essas são as características, ou pelo menos algumas características importantes que nós discipuladores precisamos ter. Tivemos uma reunião recente com toda a liderança e falamos que vamos reestruturar todo o sistema de trabalho, embora vamos continuar trabalhando com células e com discipulado, porque essa é a forma que a igreja primitiva trabalhou. A gente não tem um outro método, mas nós vamos alterar algumas estratégias dentro do discipulado, algumas estratégias dentro da célula. E nós estaremos fazendo isso durante todo esse mês, e no mês de novembro já vamos estar apresentando algo novo, alguma coisa, e vamos fazer isso de forma lenta. Vai ser um processo. Ninguém vai de uma hora para outra, deixar de ser líder, ou uma célula vai acabar de existir de uma hora para outra, simplesmente porque a gente quer mudar a estratégia. Não, não, não. Vamos fazer isso de forma lenta, mas vamos fazer constante. E eu conto com o seu apoio, querido discipulador, observando essas características, pois é algo que nós queremos ver nos discipuladores da nossa família. Amém? Queridos, que Deus abençoe cada um de vocês, e que essa semana, nas reuniões de célula, você possa degustar, desfrutar daquilo que nós ouvimos no culto de domingo. O avivamento que precisamos
na família. E que sua família, querido líder, que sua família, querido irmão, possa ser avivada, possa se despertar com base nos estudos que teremos nas nossas células. Que Deus abençoe sua vida. Quero orar por você nessa hora. Feche os olhos aí, vamos orar. Pai, eu quero agradecer ao Senhor pela palavra que foi ministrada. Que cada discipulador ao ouvir possa desejar praticá-la. E que no dia a dia possamos ser bênçãos ainda mais na vida dos nossos discípulos. Que possamos nos entregar cada vez mais para cada um deles, no amor, na convivência, no exemplo, delegando responsabilidades e sendo supervisor desses nossos discípulos e levando cada um deles a serem frutíferos para a glória e louvor do Senhor. Pai, eu abençoo cada discípulo e discipulador da nossa família Betel e aqueles que ainda estão no processo, que o Senhor possa alcançar com a tua graça, com a tua misericórdia. Em nome de Jesus, dá-nos uma noite de sono reparador nessa noite. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Querido, um beijo no seu coração. Deus te abençoe e te guarde em nome do Senhor. Tchau, tchau, valeu.